Olá, irmãos, graça e paz com todos vocês em nome do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Ricardo Silva e hoje eu quero ler um texto da Palavra de Deus para a nossa meditação, que se encontra em Provérbios, no capítulo 6, no versículo 16, 17, 18 e 19. Então aqui diz assim: 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª, a sua alma abomina. No versículo 17 diz: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos ou malignos, pés que se apressam a correr para o mal e testemunha falsa, o que profere mentira e o que semeia contenda entre irmãos. Muito bem. Então são 6 coisas que aborrece o Senhor, aborrece a alma de Deus. Primeiro, o olhar altivo, aquela pessoa que olha para você, sabe? Aquela pessoa que olha para você de cima para baixo, te menospreza, olha para você com desdém, né? Ah, isso aí é mais um aí, né? Então, esse tipo de pessoa que tem esse olhar altivo, ela inconscientemente, talvez, ou conscientemente, sabendo do que está fazendo, ela aborrece o coração de Deus, aborrece a Deus. E Deus não gosta dessas coisas. Então, quando você se deparar com alguém desta forma, você pode orientá-la dentro da palavra de Deus para que ela não faça tal coisa. E se você que está me ouvindo agora tem essa característica de olhar altivo, de superioridade, então não faça isso, porque o Senhor aborrece com essa coisa. E diz outro: língua mentirosa. O que profere mentira, o Senhor também aborrece. Por quê? Porque João 8,44, a palavra do Senhor é bem clara em dizer, se você acompanhar, depois eu vou colocar aqui em algum lugar do vídeo para você ler, João 8,44, que diz: vós tende por pai o diabo, e ele é homicida desde o princípio, e nunca se firmou na verdade, porque é mentiroso e pai da mentira. Então, se Satanás ele é o pai da mentira, então, se nós proferimos mentira, se nós temos a língua mentirosa, então nós estamos sendo filho do diabo e não de Deus. Porque para ser filho de Deus, João capítulo 1, versículo 12, todos aqueles o quanto receberam, Deus deu-lhe o direito de serem feitos filhos de Deus. E quando você recebe o dom da filiação, então automaticamente você recebe de Deus tudo que é de bom, tudo que vai agradar o coração de Deus, a qual está lá em Gálatas 5, a partir do versículo 22. Mas o fruto do Espírito é amor, paz, longanimidade, compassividade, mansidão, domínio próprio, e quanto essas coisas não há lei. Então, quando nós adquirimos isso, então nós somos filhos de Deus. E quando nós proferimos mentira, ou temos a língua mentirosa, então nós estamos sendo filho do diabo e não de Deus. Mãos que derramam sangue inocente. Então aquela pessoa que tem o prazer em tirar a vida da outra pessoa, que não tem nada a ver, não fez nada, simplesmente está no DNA da pessoa aquele desejo de matar, tirar a vida da pessoa, derramar sangue inocente. Então esse tipo de pessoa também aborrece a Deus, porque Deus diz no seu mandamento, lá em Êxodo, capítulo 20, não matarás. E no Novo Testamento ele resume em 2, amarás a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Então, se você não quer aborrecer o seu irmão, você não quer fazer mal ao seu irmão, então você deve amá-lo. Então, você não vai querer matá-lo. E tem uma outra coisa: o homicídio, ele não é só quem mata fisicamente. Se você ler 1 João, capítulo 3, versículo 15, você vai ver que aquele que aborrece o seu irmão, ele é um homicida. E nenhum homicida tem nele a vida eterna. Então, basta você
aborrecer o seu irmão, tirar ele do sério, fazer com que ele saia da presença de Deus e volte para o mundo, então você o matou na fé. Você está sendo um homicida. Então, mãos que derramam sangue inocente. Você não precisa derramar sangue, né? Mas você falou algo, você aborreceu ele e ele saiu da presença de Deus e não voltou mais, você é culpado do sangue dele. Você é um homicida. Olha só. Coração que trama projetos iníquos. Então, aquela pessoa que está ali na sua cama, ela tem tempo, né, para ela pensar: como que eu vou atrasar a vida desse irmão? Como que eu vou atrasar a vida dessa irmã, desse pastor, dessa igreja, sabe? Do meu vizinho, do amigo de trabalho. Então ela fica tramando, sabe? Uma trama iníqua para fazer com que aquela pessoa, ela tenha, vamos dizer assim, ela perca o emprego, saia da igreja ou tenha sérios problemas na vida por causa da trama que essa pessoa tramou contra ela. Então isso é uma trama iníqua. A pessoa fica pensando, maquinando mal. Então isso aborrece o coração de Deus. Outra coisa, testemunha falsa. Testemunhar sobre uma pessoa que você sabe que ela não fez algo, que você vai testemunhar contra ela para poder fazer o quê? Incriminá-la. Então a testemunha falsa, ela faz com que a outra pessoa se ferre, para dizer o português mais claro. Então, e muitas das vezes são pessoas que estão com a Bíblia, estão indo na igreja. Então, esse tipo de pessoa que profere falsas testemunhas nunca vão entrar no reino de Deus, porque estão aborrecendo o coração de Deus. Agora, de novo fala, e o que profere mentiras? A língua mentirosa falou lá primeiro, e agora o que profere mentira? O que profere mentira, o mentiroso nato, né? Lá a língua mentirosa, aquele que fala mentira de vez em quando, né? Aqui é o que profere, que fala, o que está sempre falando mentira. Então, é filho do diabo, não vai poder entrar no reino de Deus e aborrece o coração de Deus. E agora, essa sétima coisa aqui, olha só, a sétima coisa, lendo o versículo 16 novamente, ó, 6 coisas o Senhor aborrece, e a sétima, a sua alma abomina. Então, a alma de Deus abomina o que? Vamos ler aqui a segunda parte do versículo 19. O que semeia contenda entre irmãos. Então, você está numa igreja ou numa comunidade e ali você vê que a igreja está indo, está fluindo, está tudo bem com a igreja. E de repente você começa a falar do irmão, falar da irmã, falar do grupo, falar do pastor, e aí vai gerando aquela contenda entre grupos, entre irmãos. Daqui a pouco tem um monte de irmãos que não se falam dentro da igreja, tem um monte de pessoas que não se conversam, e a contenda, ela é abominável aos olhos do Senhor, porque o Senhor, ele detesta, aleluia, quem semeia contendas. Então, se você se deparar com pessoas assim, você, em nome de Jesus, pode orientá-la dentro da palavra aqui, para que você possa ganhar aquele irmão para o reino do Senhor Jesus. Então, irmãos, em nome de Jesus, essa foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração, e eu espero que você possa, em nome do Senhor Jesus, se inteirar nessa palavra e ser uma bênção em nome do Senhor Jesus Cristo. E dizer que nós vamos agora, nesse momento, interceder a Deus, orar uns pelos outros nesse momento, porque o Senhor, ele está presente neste vídeo, na sua casa, na sua vida, no seu ministério, e ele quer falar com você nesse momento. Amém, meus irmãos? Em nome de Jesus, feche seus olhos e vamos falar com Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Deus, eu entro na Tua presença agora e venho, Senhor, pedir a Tua misericórdia, o Teu amor, a Tua graça para esta pessoa que está orando comigo nesse vídeo, para essa pessoa que está, Senhor, em nome de Jesus, com problemas difíceis em sua vida e não consegue resolver. Deus, eu coloco a vida desse irmão, dessa irmã, desse jovem, desta criança nas Tuas mãos e sei, meu Pai,
que mediante a tua palavra que diz, Senhor, que tudo quanto nós pedimos na oração crendo, nós recebemos. Então eu creio que esses irmãos irão receber do Senhor a vitória. Então eu entrego nas tuas mãos e que o Senhor possa, através desta palavra também, Senhor, fluir aos corações daqueles que vão ouvir, meu Pai, através do YouTube. Que o Senhor possa, meu Pai, tocar nos corações que estão tristes, abatidos, cabisbaixo, pessoas que estão sofrendo, que possam ouvir e receber, meu Pai, o renovo do Teu Espírito Santo. Pai, muito obrigado por tudo, pela vida, pelo ar que respiramos e pelo Senhor ser o nosso Deus, nosso Pai Celestial. Então, muito obrigado, Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus abençoe a sua vida, meu querido, minha querida, e fique na paz do Senhor Jesus. Amém e amém, Senhor. Graças a Deus.